O distrito do Lago é maioritariamente habitado pelo povo da etnia Nhanja na zona costeira lacustre e o Iao na zona planáltica, com uma cultura diversificada por conta das duas etnias dominantes nesta região da província do Niassa. Possui uma população estimada em 106.968 habitantes, segundo o último censo geral da população. As águas cristalinas fazem deste distrito um atrativo para o turismo de sol-praia na província do Niassa. Saco vazio não fica de pé, diz o ditado. Com isso, o distrito é caracterizado por uma gastronomia invejável, pois quem passa por aqui não deixa de provar o condoole e o chambo, um prato típico da zona costeira do distrito, onde as danças da mesma identificam o distrito do Lago. Um ganda, a chioda e um zulubi. Lago, apesar de ser um distrito atraente no turismo de sol e praia e gastronômico para o enriquecimento do lazer, Lago apresenta um vasto potencial na componente do turismo de patrimônio histórico-cultural, onde podemos embarcar para conhecer os berços dos heróis nacionais, como é o caso de Paulo Samuel Kankomba e Orlando Magumba, campas das rainhas Nantimas e do herói nacional Milagre Mabote. Ainda podemos conhecer onde deu-se a gênese da pregação da palavra de Deus para os Anhanjas no tempo colonial, neste caso a Igreja Anglicana de Missumba, sem deixar de lado a cultura do povo da província do Niassa, o Nhago, onde podemos encontrar a árvore testemunha dos ritos de iniciação, acompanhados com os passos deslumbrantes da dança Nganda, com uma diversidade cultural que fazem do distrito do Lago um lugar mil maravilhas ao som do batuque e das cabaças. Faltando 32 km para chegar na vila sede do distrito do Lago, em Manhamba, podemos reviver um momento triste da história moçambicana em que se viu perder um herói nacional, Milagre Mabote. Consagrado herói nacional, Milagre Mabote nasceu a 28 de julho de 1934 em Chicumbane, província de Gaza. Em 1964, Mabote participou na criação do primeiro campo de preparação militar de Kongwa, onde treinavam os jovens nacionalistas que chegavam da Tanzânia. Em 1965, chefiava um grupo de nacionalistas selecionados que seguiam para combater na frente de Niassa. A 17 de maio do mesmo ano, Milagre Mabote se encontrava no povoado de Chiulica, posto administrativo de Maniamba, no distrito do Lago, em cumprimento de mais uma missão de reconhecimento da situação política do povoado para a planificação de estratégias de combate contra o colonialismo português. Milagre Mabote se encontrava no centro de comércio do povoado com os seus colegas de combate. Foram reconhecidos pelos militares portugueses. Houve fogo inimigo que colocou em fuga Milagre Mabote e os seus colegas em direção ao rio Matitima. No rio se dispersaram e Milagre Mabote, quando se limpava dos seus ferimentos, ainda no rio, foi alvejado e arrastado o seu corpo até a sede do posto administrativo de Maniamba, como forma de demonstração para o povo do que acontece com os que se rebelam contra o colonialismo português. O seu corpo foi sepultado pelo padre católico e o povo moçambicano residente no posto administrativo de Maniamba. Nikatemaka utwishe tano kutushilaga au no upande uno waluno nono matitimagana pele pakatemaka ishaga no malogano nikwa yawone shashi yawanu wale kangene kuikaga no malogano bebala badarile nikudisha myari ulala kwa ulele kula kwe kuina mako nibanya baranya kwile mero adi awo bebala nikwa wagombira gawuti bagwile akutuka banyabala kwauta kwabidanga akijja waputikiti kuboma nebayise kwita kwajigala nebatayile ni kwautaga kwe kwautako mpaka kuboma kuno kwika kuboma nikwa babenda gapadule jamani tembo untu petuziche babendile ntembo ula kuzika nebapele nebarika gawe banya padule wona chapidi uwo aputikiti wo na ukumangwa awo
niye bachi tekwenda male milagile maboti ndabine katema tukwakumbukira amaboti atachalongo ajawa kuikaga kuita kutenda tadaka netukwa jangu yaga no wotu kutamana ju kwanile ndavi kutenda tadaka ja maboti ngati alongo ajetu. Daqui a nossa embarcação continua para a zona nortenha do distrito para visitar o monumento do herói Francisco Orlando Magumba em Misumba, terra que viu nascer e crescer este herói nacional. Na localidade de Misumba, posto administrativo de Lunho, podemos visitar o monumento do herói Francisco Orlando Magumba e conhecer a vida heróica do mesmo. Ele nasceu a 28 de novembro de 1940 no povoado de Babelo, localidade de Misumba, posto administrativo de Lunho, no distrito do Lago. Estudou e foi trabalhar como enfermeiro no Hospital da Missão Anglicana de Misumba. Tempos depois, surgiu a vontade de se tornar militar. Devido às realidades vividas na época, alia-se a Frelimo, em 1965, isso após passar pela formação de militar na Tanzânia e na Argélia. Depois de alguns anos a atuar na zona ocidental do Niassa, Magumba foi transferido para a região austral, no âmbito da revitalização do setor operativo, assumindo o cargo de chefe de Departamento de Defesa Regional em 1969. Adafika achiwantu yawa machitana unkondo mateke akoloni. Apafika akoloni kumene kujaku basi kuja kubaze ya kumpochi kuna itoto kenaka kumene kujaku kupochitika nkhondo ijayi basi malemu ajawo adatisira kumeneko adaomberedwa futi pamphumi ndiye apa pamtima basi adamwalira adazikidwira kumweko kumpochi kuna itoto takhalakhalako masiku payanjake kenaka 86 anabwela aboma kujodatenga vifupa va malemuwa umene udali mwezi Setembro basi achiwantu ajawo adatenga vifupa vija adapita ukazika Maputo. Magumba morreu a 4 de janeiro de 1973 na zona de Naitoto, em Mepoche, ao cair numa emboscada da tropa colonial. O herói morre sob fogo do inimigo em um ataque que ocorreu durante uma visita que estava a realizar aos campos de produção de Naitoto. Ainda a norte do distrito do Lago é possível encontrar o monumento de mais um herói nacional, Paulo Samuel Kankomba. O monumento do Paulo Samuel Kankomba pode ser visitado no povoado de Chilola, posto administrativo de Cobwe, distrito do Lago, na província do Niassa, lugar onde ele nasceu aos 18 dias de agosto de 1938 e testemunhar a vida e obra deste herói naquele povoado. Paulo Samuel Kankomba, quando criança e jovem, zelava pela sua diversão. Jogos tradicionais como a Again Again, danças locais, a Nganda. Foi pastor de cabrito, gostava de ir à pesca e estudar. Sendo ele um jovem muito inteligente, sempre se esforçou e dedicou-se aos estudos mesmo nas adversidades. Em 1954, Paulo Samuel Kankomba ingressou na Escola Rudimentar de Mataca, escola essa que na altura se encontrava sob a administração da Missão Católica dos Santos Anjos e Arcanjos de Cobwe. Após a conclusão dos seus estudos na Escola Rudimentar de Mataca, ele despertou dentro de si a intenção de ingressar no ensino elementar na Missão Católica dos Anjos e Arcanjos de Cobwe, isso no Colégio São Miguel de Cobwe, fundado em 1950 pelo Padre Calandre. Kankomba passou pela formação primária e curso de formação de professores na missão da Igreja Católica Romana de Cobwe e na Igreja Anglicana de Misumba, tendo frequentado também a Escola Oficial da Vila Cabral, a atual cidade de Luxinga. Tikabvera mbiri yapano
imapangika limpeza pa maulendo atabwera panasankhidwa gulu yamene matha kupenyerera malo ano muno. Koma gulu iyi ambiri anamwalira. Ndiye tikakamba limpeza kapena kukonza pa malo pano chimwechi zimakhala kuti kudependenso anthu amene akhala pa komo pompano pa amene amachitako limpeza. Koma kawiri ndi wana skulu amabweranso amwalimu amaizwa history. Chifukwa history yakankhomba simangokhala chabe pakamwa chabe. Ana skulunso amakaphunzitsa kuja amatenga maphunzitsi kubwera kwa zaziwitsa kani yakankhomba momwe idalili. Ndiye timatokozanso kwa maphunzitsi. Koma Mr. Kankhomba sadali munthu wokuti kawiri kuchimwechi amakonda kwambiri mateke ngati ku skulu ndizo bilabila mausipa ndi zina chilungamo tingokamba choncho. Em 1964, Kankhomba partiu para a Academia Militar de Nanquim, na República Popular da China, para receber a preparação político-militar. Após a sua formação político-militar e com o passar do tempo, Paulo Samuel Kankhomba assume a função de comissário político provincial para o desenvolvimento da luta armada de libertação nacional. A 22 de dezembro de 1968, uma luz se apaga na família moçambicana. Paulo Samuel Kankhomba é assassinado no território tanzaniano, próximo da fronteira com Moçambique. Ele estudou comigo. A partir de 1952, separamos. Eu fui Massangulo, ele foi a missão de Missumba. Ele acabou a quarta classe, eu acabei a quarta classe e eu fui à Beira. Ele continuou na Escola Técnica de Tinga. Depois, eu fui à Beira. Ele, quando acabou o segundo ano, em 1962, seguiu para a Tanzânia, entrou na Frelimo. Depois, ele lutou até 69, se não me engano, ele faleceu em Cabo Delgado. Foi matado os portugueses. A população moçambicana é caracterizada por uma liderança comunitária. Por isso, nos foi importante visitar as campas das rainhas dos Aiao, residentes na região planáltica do distrito. Para poder visitar campas destes símbolos de liderança da comunidade, nos convém passar por uma cerimônia de maqueia, antecedidos de limpeza do local, sem camisas ou qual outra veste que cubra a parte superior do corpo. Rainha Nantima I, símbolo de liderança no posto administrativo de Manhamba, foi figura de atos heroicos para o povo no século XX. Pois, em tempos de guerra tribal contra os Jungones, a rainha liberta o seu povo contra a ação do inimigo através de pedras, instrumento usado como arma na altura, pois esse recurso lhes era favorecido porque o povo se refugiava nas montanhas assim que sentia a presença inimiga no seu povoado. Por isso era possível empurrar as pedras que matavam os inimigos. A Nantima empurrava pedras da montanha para baixo e as pedras matavam os Jungones. Nekuliuka bandu baba yenda ayijo kulama kwao kwaliji kweleko pakura kudi wandishila ditumbilyo sambano jino panda eje chipitile je ngondo jango niji pajamatile ninda irano je itandite kurapala rano kutulushila akuno kwishela kuno ndandi tani kubereka nakula bandu akubereka nanove nekutulushila ga kwishela kuno akuno kwishela kuno gatu aishile kwe kumanyamba kula twatama gamu matinji mwamo basi ni mwatwadi kulama pakuika ngondi jangondo rano jankoloni nipa itandi rano kuira kuvandishila kutama rano andwala akuno. Em memória à rainha e às suas sucessoras falecidas, antigamente o povo realizava cerimônias com bebidas alcoólicas. Kuwaba kwakwete jina lyo batukwendera pakata kila chaka tano ula jitulu cheje kutenda yo kila chaka tano ula jitulu cheje kutenda yo
kutugendela ate yanja tiyipa yikuika anakuika popela nikuleka ataka kadi mashimba gaisamu utaga utandiwo kupopela gakugaputa mpela kwa kujiputa. Atualmente, o povo deposita as suas crenças de liderança na rainha sucessora, Anantima VII. Bari lungu ni maroka ashiri na sa kulungwa wakunga mushire yoyo mwangu reverele amo na mbwani magajo kurengo nawe kakudanda udingo marengo gakulaka gejingi ne kunandi nigona lwala lwangu alevene kwalozi yakana kurabi nguitishila kwa kuboma kwa nguraja ona. Apesar da presença da autoridade humana no mundo, a divina jamais ficou de fora. O Distrito do Lago nos convida a visitar mais um patrimônio histórico-cultural no posto administrativo de Lunho, na povoação de Missumba. Trata-se da Igreja Anglicana São Bartolomeu, que a sua existência nos leva à prova que a palavra do Deus Pai e Criador jamais passará, pois este templo antes encontrava-se nas margens do Lago Niassa. Com o tempo, o local foi abandonado, porque as instalações foram inundadas pelas águas do lago. Em 1919, as instalações da missão foram transferidas para uma elevação que dista cerca de 4 km das margens das águas do lago, segundo fontes. Quando a guerra chegou aqui da Renamo e a Frelimo, chegaram aqui vandalizar tudo aquilo, mais aquilo. Então, o tempo do bispo Paulino Manique, tiraram a sede da diocese para Lixinga. Como aqui não havia segurança, todos os bens foram tirados para Lixinga, para melhor segurança. E do momento ainda mantém-se lá, mas que a cadeira do bispo não foi tirado, esse que estamos a ver aqui ao lado, que qualquer evento sempre é realizado nesta igreja. Kanisa tui choba ndai chepi isi ntai makhala mwemwe dai kidwa kuti kanisa anglikana timapemphera yapa adazika pa bishop yawa yapa adazikidwa kuichinga kwadongozikidwa kumujiwamba kumzinda kuna makula kumande kuna makula tidona kuti bishop wathu oyamba kuno diocese dunyasa adala amene wa bishop wathu akuda ndadakatengedwa yapa ndakazawo pamene pali mafupa yawo yonje yakazawo yawene udazika yapa. A construção da igreja foi basicamente feita com o recurso a pedras disponíveis no local. A arquitetura da missão anglicana de Missumba é de uma beleza única e sublime, com espessura da sua parede de cerca de 1 metro de largura. Perto deste símbolo de patrimônio histórico-cultural, encontramos o hospital, escolas, residências, moageira, carpintaria e curais de gado, todas construídas durante o episcopado do Padre Cox. Aqui é a pista batismal, onde realizamos batismo, adultos assim como crianças. E também estamos a ver aquela foto aí, é daquele que estamos a referir na história. Foi o primeiro missionário que trouxe o Evangelho aqui na nossa província, no nosso distrito. Aos 21 de dezembro de 2019, o presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, reinaugura a Igreja da Missão Anglicana de Missumba, ciente que esse foi um lugar que acolheu muitos jovens nacionalistas que lutaram para a libertação do povo moçambicano contra o colonialismo português e que a Igreja muito contribui na formação de quadros nacionais. Para que a identidade do povo não seja deixada para trás, o distrito dispõe de mais um patrimônio histórico-cultural, um museu etnológico localizado no bairro de Muxenga, na vila de Metangula. O Museu Etnológico de Metangula foi criado no dia 28 de agosto de 2008 e encontra-se baseado no distrito do Lago, província do Niassa, em Moçambique. O museu tem como objetivo
receber visitantes, utentes, recolher periodicamente nas escolas material artesanal cultural para a posterior exposição, contribuindo no processo de ensino e aprendizagem dos jovens e crianças da vila por meio de realização de palestras de sensibilização nas escolas sobre a importância do museu, sobre a vida e obra dos heróis nacionais, realização de pesquisas nas comunidades através de entrevistas aos líderes comunitários, cidadãos influentes da etnia dos Nhanjas e dos Yaos, bem como preservar, conservar e proteger o mosaico cultural existente a nível do distrito. Este edifício, de fato, foi a antiga escola primária de Mexenga, fundada em 1970 pelo Sr. William Kadewele. Passou a funcionar neste edifício desde este ano, de 1970, e em 1979 o edifício foi abandonado, daí passou a ser a sede do partido Frelimo. Anos depois, por sua vez também, o partido teve um novo edifício e este edifício ficou sem ninguém. É quando surgiram os estudantes norte-americanos, com a parceria da Universidade Eduardo Mondlane, começaram a fazer essa reparação em 2008. Até 2011 começou a funcionar o museu e a entrega oficial do mesmo. Este pote foi adquirido numa das grutas chamado Chifule, nesta vila, aliás, nesse distrito do Lago, que os antepassados usavam. Encontram-se no museu histórias orais, através de cassetes, de alguns cidadãos entrevistados sobre a etnia dos povos Nhanjas e Yaos, material artesanal cultural, artefatos obtidos das betações arqueológicas de Micuyo e Nireno, dos distritos de Sanga e do Lago, coleções, folhetos sobre o HIV-Sida, fotografias de cerca de 200 cidadãos entrevistados sobre as etnias Nhanjas e Yaos, hábitos e costumes dos Nhanjas e Yaos, exemplo, ritos de iniciação, música, dança, religião e etc. O museu dispõe, no momento, de 511 obras e 4.656 livros. O povo Makua, Yao e Nhanja, na província do Niassa, é popularmente conhecido por praticar ritos de iniciação, ato importante para a educação dos jovens. No distrito do Lago, concretamente na vila de Metangula, dentro das instalações do novo hotel de 5 estrelas denominado Yasmin Bay, ainda em construção, temos o privilégio de visitar a árvore sagrada, que surge do cruzamento de 2 árvores nativas, o imbondeiro e o cachene, onde em tempos passados se realizava o unhago, e atualmente o local é considerado como local espiritual. Agora, esse lugar onde estamos é um lugar um pouco particular. Ao longo da costa temos uma linha de 14 imbondeiros e dentro desses imbondeiros temos alguns que têm aparentemente mais de 800 anos. São muito velhos. E tem 2 desses imbondeiros que são muito particulares porque juntaram-se a uma planta nativa e cresceram juntos e fizeram como um casamento, realmente uma coisa invulgar. Esta árvore chama-se embondeiro, mas cruza, faz o casamento com a outra chamada cachele. Então as 2 árvores se cruzaram. Então nesta árvore aqui, as pessoas nativas colocavam aqui os ritos de iniciação masculino, E depois disto ali, nenhum elemento de invasão podia passar por aqui, porque era um sítio tratado, controlado
e mesmo feiticeiro não passava neste local ou nesta árvore. O unhago é o nome tradicionalmente usado para denominar os atos dos ritos de iniciação, onde encontramos outras duas designações, o jando e o njondo, que retratam os ritos de iniciação masculino e feminino, respectivamente. Com o soar tradicional do batuque e das cabaças, o distrito nos convida a conhecer a dança nganda, com quase um século de existência. A dança nganda é um ritmo tradicional dançado pelo povo do distrito do Lago, que surge em Moçambique em 1925, fruto das interações transfronteiriças com o país vizinho Malawi. A dança é praticada para celebrar momentos de alegria e eventos solenes. As suas letras retratam os cenários vividos pelo povo. São organizados momentos de atuações onde grupos de diferentes comunidades a nível do distrito e da vizinha República de Malawi se encontram e juntos realizam-se competições tradicionais, momento esse que o povo manifesta a sua satisfação pelas suas conquistas, celebrando, por exemplo, a colheita do ano. Os grupos são compostos por vários elementos sem distinção do gênero, apresentados por vestimentas de cor branca e vermelhas que simbolizam paz e sangue que os homens perdem, dançando com auxílio de instrumentos locais, o tambor e uma casca de semente chamada tigubo. As competições tradicionais da dança nganda geram momentos de alegria aos membros praticantes e apreciadores dessa arte, condicionando o movimento das pessoas de um ponto para o outro a fim de testemunhar o evento, podendo ser visto com a época que o turismo doméstico se encontra em alta no distrito. Estávamos à espera do melhor momento para pormos o nosso distrito a dispor do mundo. Estamos abertos para receber, estamos abertos a investimento na área do turismo. Somos um distrito, para além de vir fazer turismo, tem a potencialidade de fazer investimentos na área de negócios. Somos potenciais em agricultura, somos potenciais em recursos naturais, então vem fazer turismo e vem fazer investimento no nosso distrito. A agricultura tem áreas extensas com produção para 2, 3 épocas sem problema nenhum. Recursos naturais, estamos numa fase de prospecção, estamos convidados todos nós a pensar isto. Infraestruturas, que é o potencial que nós temos para desenvolver o nosso distrito. Estamos todos convidados a fazer parte disto. Bem-aja a todos, bem-vindos ao Lago Niassa, bem-vindos a Metangula, o melhor sítio que a humanidade tem.